Quando ela estava morta, eu beijei seu rosto, suas mãos, seu colo. Apertava seu pulso, abraçava seu corpo, chamava mãe. Mãe. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Lili, novela de um luto, da Noemi Jaffe. Esse foi o meu primeiro contato com essa escritora contemporânea brasileira e até então, né, até o momento, ainda o único. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras quando ele foi lançado em 2021 e eu sabia que ele ia doer muito. Então, por mais que ele fosse pequenininho, um livro de ler praticamente de uma vez só, eu sabia que eu não estava pronta pra ele. Graças a Deus eu tenho a minha mãe comigo e eu não perdi nenhuma pessoa muito próxima na pandemia, mas eu acho que eu não estava preparada pra ler nada que falasse sobre luto, porque ali, né, principalmente em 2020, 2021, a gente parecia estar submerso num mar de luto que não passava nunca, e eu sabia que eu não estava preparada pra ler isso daqui, e na verdade a gente nunca tá preparado pra ler isso daqui e pra vir gravar um vídeo sobre. Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo, até 5 minutos atrás eu estava pensando sobre isso, porque como é que você grava um vídeo pra falar sobre um livro que é nada mais, nada menos do que a experiência de luto de alguém sobre a própria mãe? Mas, sei lá, eu me proponho a gravar praticamente tudo o que eu leio, mesmo o que me deixa sem palavras, então eu vou tentar. Bom, então aqui no livro a Noemi vai falar da partida da sua mãe, a dona Lili, que morreu aos 93 anos. Ela já estava, né, doente há algum tempo, naquelas idas e vindas, ia pro hospital, achavam que ela não ia voltar pra casa, ela voltava pra casa, até que, de repente, ela morreu por uma besteira. Ela teve um problema no pé, que infeccionou, e dessa vez as filhas não achavam que seria tão sério. Se ela já voltou pra casa tantas vezes, uma infecção no pé, mas era da infecção do pé que Dona Lili precisava, aparentemente, pra descansar, e foi o que a levou. E o que a Noemi traz aqui, vocês viram ali o livro na minha mão, ele é pequititinho e ele não tem mais do que 120 páginas, tem 107 páginas pra ser bem exata, e meu Deus, quanta coisa cabe em 107 páginas, quanta dor pela partida de uma mãe cabe num livro, cabe numa história, cabe numa vida. Eu tenho um verdadeiro pavor de perder a minha mãe, então assim, esse é um tema que mexe muito comigo, e sempre que eu vejo relatos sobre perdas de mães, isso é muito doloroso pra mim. Ver a minha mãe sofrendo o dia que a minha avó morreu, ver o meu pai sofrendo o dia que a minha avó morreu, a mãe do meu pai foi a primeira morte que eu vivi na minha vida, e esse vídeo não é uma resenha, né, tá quase sei lá, um relato de sentimentos, mas enfim, não tem muito o que fazer, a gente não tem como resenhar esse livro. E eu vi o meu pai, assim, um homem que não chorava, de repente se jogar no chão e chorar de tanta dor. Eu acho que a perda de uma mãe é uma coisa física, e é o que a gente sente lendo esse livro da Noemi. E uma coisa que eu acho muito importante aqui é que ela fala da idade da mãe, né? A mãe dela tinha 93 anos e ela sabia que a mãe dela não era eterna. E eu me lembrei, novamente, esse vídeo virando um relato de caso, de quando meu avô morreu e um dos meus tios entrou na casa. Meu avô morreu aos 92 e um dos meus tios entrou assim na casa da minha avó muito inconformado com aquilo. Ele falava: por que Deus? Porque o meu pai. E eu, do alto da minha maturidade, pensei: poxa, por que o seu pai, né? Ele tinha 92 anos, por que não o seu pai? Assim, eu era loucamente apaixonada pelo meu avô, ainda sou, morro de saudade dele, mas na minha cabeça, naquele momento, era tipo, é a lei da vida, sabe? É uma bênção a gente ter podido conviver com ele até essa idade. Ele descansou agora, tá tudo bem, assim, seria desesperador que a gente tivesse perdido um priminho. Eu pensei isso, eu não tenho vergonha de contar, porque eu acho que a gente tem o direito de sentir as coisas de diversas maneiras. Eu ainda acho que a gente é muito abençoado de ter enterrado uma pessoa da família aos 92 e não alguém assim fora de hora, mas o fato é, meu tio tinha todo o direito de estar pensando: por que Deus, por que o meu pai? Porque era o pai dele, e independente da idade que ele tinha, era o pai dele e ele nunca estaria preparado pra esse momento. E é o que a Noemi coloca aqui. Sim, era a mãe dela, ela tinha 93 anos. Por que não a mãe dela? Mas por que a mãe dela, sabe? Era a mãe dela. E ela não estava preparada pra isso. Nem que a mãe dela tivesse 150 anos, ela estaria preparada pra isso. Porque era a mãe dela, era tudo pra ela, era a mulher da vida dela, a pessoa mais importante. É isso que as mães são, ou pelo menos as boas mães. E
não tem como descrever o tanto de sentimento que ela coloca aqui. Eu acho que ela escreve esse livro até pra processar e pra manter viva a memória da mãe dela, né? Depois que eu li aquele livro da Scholastic Mukasonga, Mulher de Pés Descalços, em que ela coloca na sinopse que ela tava escrevendo aquele livro pra servir como obituário de papel pra mãe dela, eu achei aquilo tão profundo que eu não tive como não pensar isso sobre o livro da Noemi. O que ela faz aqui é uma forma de deixar a mãe dela eternizada, uma forma dela ter esse direito de lembrar da mãe dela escrevendo uma história, porque o luto também dá aquele medo de você esquecer da pessoa, e deve ser pavoroso pensar em esquecer a voz da própria mãe. Eu faço questão de procurar, vira e mexe, pensar nos meus avós e lembrar da voz deles. Agora você imagina você ter medo de esquecer a voz da sua mãe, porque a voz da... Gente, voz de mãe é absolutamente tudo. É aquela voz que você escuta e que resolve tudo. E assim, pode ser que eu esteja aqui sendo romântica, falando de uma ideia idílica de mãe, mas a minha mãe pra mim é isso. Então essa é a minha vivência. E eu sinto muito a dor que a Noemi coloca aqui. É um livro que me emociona profundamente, um livro que me aterroriza profundamente. Um livro cheio de sentimentos, como era esperado que fosse. Ele é, como eu falei, pequenininho, mas uma dose cavalar de sentimentos. É muito bonito quando ela fala da mãe. A mãe dela sobreviveu ao Holocausto. E você não pensa que alguém que sobreviveu ao Holocausto vai morrer por qualquer outro motivo. Essas pessoas são imortais e elas não deixam de ser, né? E é o que a Noemi faz aqui, é imortalizar essa mãe e imortalizar o sentimento que ela tá tendo. E eu digo mais, né? Imortalizar o direito que ela tem de estar sentindo tudo isso, mesmo perdendo uma mãe no momento em que se espera perder uma mãe. Enfim, é isso, foi o que deu pra fazer. Esse vídeo é uma grande confusão de histórias e sentimentos, mas não tinha outro jeito. É impossível resenhar um livro que fale tão profundamente sobre os sentimentos de alguém. Eu acho que talvez fosse até desrespeitoso. Eu juro que eu procurei, assim, procurei outros vídeos de referência, mas eu só achei 2 e, no fundo, eu não tive curiosidade de assistir. Porque eu fiquei até com medo de talvez me tendenciar. E pouquíssimas resenhas achei pela internet afora, e não é porque eu acho que esse livro não tenha sido lido, muito pelo contrário. Eu só acho que é muito difícil falar dele. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado dessa confusão que eu fiz aqui, mas fica aí a indicação do livro pra quem tiver coragem, né, tiver num momento que tiver querendo ler sobre um assunto desse. É um livro bonito, no fim das contas, é um livro que fala sobre um sentimento maravilhoso, que é o amor de uma filha por uma mãe, e que fala, é claro, de uma pessoa muito interessante, que era a Dona Lili. Deu pra perceber pelas passagens que a Noemi coloca. E eu já, né, gostaria de frisar também que eu faço esse vídeo e declaro meu respeito à Dona Lili e à vida que ela teve e a toda a família dela, e, enfim, me sinto um pouco intrusa na história de estar falando aqui disso. Anyway, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!